Olá pessoal, bom dia a todos. Então hoje a gente vai falar da aula 4, que é sobre os fatores que estão relacionados ao desenvolvimento microbiano, fatores intrínsecos e extrínsecos, que influenciam, nos tipos de contaminação que vão ocorrer em cada alimento. Esse é o tema da aula 4, né? No início das minhas aulas sempre tem algumas questões de revisão, né, referente à aula anterior. Então a aula anterior foi a aula 3, onde a gente falou das contaminações macroscópicas e das fontes de contaminação dos alimentos, né? Então dei uma revisada nessas questõezinhas que eu disponibilizo aí no início, né, para vocês lembrarem de algumas coisas. Quais são as 5 chaves da alimentação segura, a gente falou disso, né? Os tipos de matérias estranhas que podem estar presentes nos alimentos de acordo com a RDC 14, né, de 2014. Então a gente viu que é possível, algumas matérias estranhas são aceitáveis, desde que no limite de tolerância dessa legislação, a RDC 14 de 2004, e também com tamanho de partículas que respeitem a legislação, né? Ok? A gente falou um pouquinho também de alguns parasitas que são responsáveis por DTAs, né? Que são por doenças transmitidas por alimentos, né? Então lembre um pouquinho também do que a gente discutiu em aula, ok? Não vou ficar revisando todas as questões com vocês, só para lembrar um pouquinho desse assunto. Então, o tema de hoje é o desenvolvimento microbiano nos alimentos. Então, como que os micro-organismos se desenvolvem nos alimentos, né? Então, alguns fatores, algumas características dos alimentos influenciam diretamente sobre os tipos de contaminação que vão acontecer nesses alimentos, né? Então, os micro-organismos estão presentes em todos os ambientes. A gente discutiu bastante isso em sala, né? Então, todo ambiente, no nosso corpo, né? Então, tem trabalhos que dizem que nós temos mais células microbianas no nosso corpo do que nossas próprias células, né? Nos utensílios, nos objetos, nos alimentos, nos animais. Então, tudo tem uma carga microbiológica, né? Intrínseca, né? O presente ali de alguma possível contaminação. Tudo que comemos e bebemos também pode ser consumido pelos micro-organismos. Então, os micro-organismos se desenvolvem nos alimentos, porque os alimentos também são fontes de nutrientes para eles, né? Alimentos vegetais são cultivados no solo. O solo tem uma alta carga microbiana, né? Tem muitos micro-organismos, matéria orgânica que é colocado, né? Com diversas fontes de contaminação no solo. Então, muitos tipos de micro-organismos vivem ali e eles são levados junto, né, com os alimentos que ali são cultivados, né? Alimentos de origem animal também possuem uma alta carga microbiana, né? Assim como nós, os animais, eles têm na sua pele, né, no seu corpo, um grande número de células microbianas intrínsecas deles. Os animais também são cultivados, muitas vezes criados, né, muitas vezes em ambientes com sujidades, né, em contato com suas fezes e com alguma sujeira, e isso também leva, né, neles uma carga microbiana alta. Se não for bem abatido adequadamente, né, de acordo com as orientações de higiene, essa contaminação vai migrar para a carne, né, para os produtos carnes, e pode chegar até mesmo ao consumidor. Então, a manipulação correta das 5 chaves que a gente falou é a forma correta da gente evitar a disseminação das DTAs, né, das doenças transmitidas por alimentos. Okay? Os micro-organismos patógenos, né, e suas toxinas podem estar presentes nos alimentos, né? Então, esses micro-organismos se encontram em condições favoráveis para se desenvolver no alimento, eles podem se desenvolver e produzir suas toxinas, né? Mas para que ele cause a doença é necessário que atinja a dose infectante. Então, o que é essa dose infectante? É a quantidade de micro-organismo ou a quantidade da toxina que é necessário para causar doença em cada indivíduo. Essa dose varia de acordo com cada pessoa, né? Justamente pelo sistema imunológico, né? Então, que a dose infectante para mim pode não ser a mesma para outra pessoa, né? Para você, mas tem uma dose média, né? Então, os estudos mostram qual é a dose média. Entre tanto e tanto é a dose infectante para esse micro-organismo, né? E eu perguntei para vocês falarem isso no Inter também, né? Cada um pesquisar sobre a dose infectante do organismo que vai, do organismo que você está estudando, do micro-organismo que você está estudando, né? Para apresentar no Inter, ok? Mas para que ocorra DTA, né, é preciso que esteja em quantidade suficiente, que é essa dose infectante, para causar doença ou produzir a toxina. O alimento tem que ser propício para o seu crescimento. Então, para ele atingir essa dose infectante, não basta que o organismo entre em contato com o alimento. Além de entrar em contato com o alimento, ele tem que encontrar no alimento condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Essas condições favoráveis são os fatores
intrínsecos e extrínsecos, que são característicos dos alimentos, né, composição de nutrientes, fator de pH, a temperatura onde está presente, o potencial de oxidação, a atividade de água. São várias características entre os fatores intrínsecos e extrínsecos que vão influenciar diretamente se a contaminação acontecer no alimento, ela vai encontrar condições de atingir a dose infectante, se proliferar até atingir a dose infectante e poder causar a doença. Okay? Então, uma das coisas que influenciam no desenvolvimento microbiano é a zona de perigo, né? Que a gente falou, né, na aula passada aí também sobre entre as 5 chaves de alimentação seguras é manter o alimento fora da zona de perigo, né? Que é abaixo de 5 graus ou acima de 60 graus, né? Alimentos que vão ser servidos quentes, né? Então, a zona de perigo é justamente um dos fatores, que é a temperatura, né? Onde é mais favorável para a maioria dos organismos mesófilos, né, que se desenvolvem nessa faixa de temperatura. Os mesófilos estão entre a grande maioria dos patógenos, né, porque justamente a nossa temperatura corporal é 37 graus, que fica na zona dos mesófilos. Então, muitos dos que causam doença ao homem são mesófilos, né, e se deixar exposto nessa temperatura, favorece o desenvolvimento desses micro-organismos mesófilos, que muitos deles são patogênicos, né? Então, nessa temperatura de entre 5 e 60, em poucos minutos, como está mostrando na figura, poucas horas, né? Porque os mecanismos se desenvolvem muito rapidamente, né? Às vezes 10 minutos é o suficiente para uma célula gerar duas, né? Gerar uma nova célula, né? Então, um tempo de geração muito curto de algumas bactérias, 10, 15, 20 minutos, dependendo da espécie, né? Em condições favoráveis, é o tempo suficiente para a célula duplicar a sua quantidade. Em algumas horas, isso atinge um crescimento exponencial, se estiver na condição ótima, e pode tomar conta do alimento e superar, inclusive, a dose infectante necessária para causar a doença, né? Então, tem algumas características que influenciam diretamente nesse desenvolvimento microbiano, né? Do desenvolvimento dos micro-organismos nos alimentos, né? Antes da gente falar dos fatores intrínsecos e extrínsecos, algumas características da manipulação também, que a gente já discutiu algumas coisas, né? Só destaquei aqui para a gente poder lembrar que essas características influenciam diretamente no desenvolvimento dos mecanismos nos alimentos, né? Então, o binômio tempo-temperatura, né? Quanto tempo o alimento vai ficar exposto a uma temperatura não adequada, né? Então, a zona de risco é entre 5 e 60. Inevitavelmente, se você preparou um alimento, cozinhou um alimento e vai resfriar ele, né, abaixo de 5 graus para servir, né, horas depois ou no dia seguinte, esse alimento, ele vai passar um tempo na zona de risco, ele vai ter que resfriar e ele vai entrar nessa faixa da zona de risco. Mas quanto tempo ele vai ficar nessa zona de risco, né? Então, é aceitável que você leve 2 horas para resfriar o alimento, né? Que ele saia de 60 graus para 10 graus, né? Em no máximo 2 horas. Então, você tem que um alimento preparado com muita antecedência, que vai ser refrigerado para servir no dia seguinte, né? Ou em outro momento, você tem que refrigerar ele. Então, para ter condições de refrigerar ele em 2 horas, você tem que muitas vezes fracionar. Os alimentos são preparados em grandes volumes, né? Em um restaurante industrial, né? Uma cozinha industrial, são preparados em grandes volumes. Então, você tem que fracionar ele em pequenos volumes, né? Por isso que existem aquelas caixas fracionadoras, né? Caixas brancas com tampa, que você fraciona e coloca ele numa câmara fria, né? Quando ele atingiu 60 graus, você vai para o resfriamento em câmara fria, para que em 2 horas ele saia de 60 graus até 10 graus, né? É aceitável, ele fique 2 horas de temperatura e depois, né, com mais um tempo, ele consiga reduzir de 10 para 5 graus, abaixo de 5 graus, que é a temperatura que ele deve ser armazenado, certo? Então, ter cuidado com as preparações com muita antecedência, né? Se você vai servir alguma coisa para o almoço e começa a preparar 4, 5 horas da manhã, então 6 horas, possivelmente vai ficar pronto, né? Que alimento 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e vai levar até o meio-dia, até 1 hora, 2 horas da tarde para ser servido. Então, são muitas horas de antecedência. Também para você deixar uma temperatura aquecida aquele alimento, isso pode alterar, inclusive as características do alimento, vai ficar muito tempo a 60 graus, ele vai se alterando, vai se cozinhando, vai mudando as características adequadas para aquele alimento. Então, além de você preparar com muitas horas, você vai ter que necessariamente esfriar, né? Resfriar e depois reaquecer. Então, ter cuidado com a preparação com muita antecedência para que o alimento não fique exposto um tempo demasiado
nas alimentos consumidos crus, né? Então, esses a gente não usa temperatura, a gente não aquece, né? A temperatura é uma das principais formas de a gente eliminar dos alimentos, né? Organismos. Então, aqui nos alimentos que são servidos crus, a gente tem que ter mais cuidado com os processos de higiene, para higienizar adequadamente esse alimento, e também com quem são os fornecedores desses alimentos, né? Saber de onde está vindo esse alimento, né? Quais são os fornecedores que estão nos entregando esse alimento, se ele é um alimento adequadamente produzido, né? Foi usado os insumos adequados, não teve contato com uma contaminação, possivelmente de uma água suja, uma água que tenha contato com esgoto, né? Na irrigação. Então tem que ter cuidado com a produção e a origem desse alimento, ok? Manipulação inadequada, né? Então a gente falou bastante de manipulação. Os próprios manipuladores são a principal fonte de contaminação, né? E causam as DTAs, né? Então, saber manipular adequadamente os alimentos, orientar adequadamente todas as pessoas que vão estar trabalhando com vocês aí, quanto a essa manipulação adequada, a higiene pessoal também dos manipuladores, o cuidado com a contaminação cruzada, então todos esses são cuidados necessários. Refrigeração inadequada, né? Então, a gente falou da forma correta de refrigerar, né? O alimento, ele tem que ficar abaixo de 5 graus, né? O tempo também de resfriamento, então ter cuidado com isso. Descongelamento inadequado, né? A gente falou disso, qual é a forma correta de descongelar o alimento, né? Você não deve deixar o alimento à temperatura ambiente, você não deve botar ele embaixo da água, você não deve colocar ele ao sol, né? Você não deve, enfim, fazer coisas absurdas que muitas vezes acabam acontecendo, né? Então, o descongelamento adequado é você descongelar sob refrigeração. Então, você tirar de uma câmara de congelamento e colocar ele em uma temperatura abaixo de 5 graus. Para isso, você precisa ter organização, né? Prever o que você vai usar no dia seguinte, né? No restaurante, ele tem um cardápio, saber o que vai preparar no dia seguinte, para que você possa tirar com antecedência ele da câmara de congelamento e colocar na câmara de refrigeração. E a mesma coisa para uso doméstico, né? Contaminação cruzada, né? Então, ter esse cuidado também, separar alimentos cozidos prontos para consumo de alimentos crus, né? Não usar utensílios que foram manipulados, alimentos crus, carnes cruas, né? Ou vegetais crus, por exemplo, que não foram higienizados. Usar o mesmo utensílio, a mesma tábua de corte, a mesma faca, os mesmos talheres, enfim, objetos para manipular esse alimento e manipular um alimento cozido. Você pode estar recontaminando um alimento que já foi cozido pela contaminação cruzada, né? Insuficiente higienização, né? Então, saber a concentração adequada, isso a gente fala na aula 5 sobre a higienização um pouco, né? Nos métodos de controle microbiano em alimentos. Então, saber qual é a forma correta de higienização, qual é o agente higienizante, né? O sanitizante adequado para alimentos. Então, o único recomendado pelo Ministério da Saúde é o cloro. Qual é a concentração adequada, que é 200 ppm, e por quanto tempo tem que deixar o alimento em contato para fazer a higienização, né? Além da higienização de todo o ambiente, né? Dos utensílios, dos objetos, dos manipuladores, né? Tudo entra esse cuidado de limpeza e higienização. Utilização de sobras de comida, então pode ser utilizado, né, sobra limpa em um serviço de alimentação que pode ser utilizado, mas qual é a forma correta, né, de eu reutilizar, de eu refrigerar, de eu reaquecer, né, reaquecimento inadequado, por quanto tempo tem que reaquecer, qual é a temperatura de reaquecimento, né, o ideal é que você leve a fervura, né, para que você garanta que todas as partes, né, do alimento atinjam no mínimo 70 graus por 2 minutos, né. Temperatura inadequada de manutenção a quente, né, que é o alimento ficar acima de 60 deve ficar, né? Não abaixo. Então, muitas vezes no self-service está ali uma temperatura de 50, de 40 e poucos graus e a pessoa acha que aquilo é adequado, mas isso é muito propício às contaminações. No desenvolvimento, a gente falando ainda do desenvolvimento microbiano, né? A gente tem as fases de crescimento microbiológico, né? Que vocês já viram isso, né? Então, só para lembrar, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Ao longo aí, quando a gente discute os fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, lembrem da curva de crescimento microbiológico, né? A gente tem a fase inicial de latência, né? Dos micro-organismos, onde eles encontram, eles caem, entram em contato, vamos dizer, com o substrato, né? Com o alimento, com o meio, e ficam ali até encontrar uma condição adequada, né? Muitas vezes essa fase de latência é uma fase de adaptação, né? Ele está se adaptando àquele novo substrato. Muitas vezes o substrato não está na condição
ótima para ele consegue produzir alguns compostos para alterar o pH, alterar alguma característica mínima ao seu redor da célula, né, para que ele consiga começar a se desenvolver. Então é a fase de adaptação que ele fica nesse novo substrato onde ele entrou em contato. Quando as condições atingem as condições ótimas, ou quando ele conseguiu se adaptar, né, e saber qual é a condição que ele vai conseguir se desenvolver ali, né, então ele já se adaptou bem ao meio e entra na fase exponencial de crescimento. E nessa fase exponencial de crescimento, né, é onde a gente tem o crescimento acelerado dos micro-organismos, onde tem o menor tempo de geração possível, né, de acordo com cada condição que ele encontra, né, a gente tem o menor tempo de geração para as células. Então, uma célula pode virar duas, né, duas viram quatro, quatro viram oito, oito viram 16, né, e ele cresce exponencialmente nessa condição até chegar a uma condição que ele pode saturar o substrato, né, então ele consumiu todo o substrato que estava, todo o alimento que estava ali, cresceu muito, né, aumentou muito o número de células, as células começam a competir entre si por alimento, né, ou simplesmente nesse ponto aqui da fase estacionária, eu posso também estar aplicando um método, né, de controle microbiano. Então, chegou aqui, eu fiz uma refrigeração, chegou aqui, eu fiz um cozimento, e aí ele para o seu crescimento, entra numa fase estacionária, né, que é uma fase de dormência, ele fica ali paradinho até voltar, encontrar uma condição favorável, né, ou encontrar um novo substrato, ou tirar da refrigeração, né, ou eu aqueci um pouquinho, não cozinhei, tirei do aquecimento que eu fiz, e aí ele pode voltar a se desenvolver, ou se não tiver mais condições adequadas, né, se eu realmente não tem mais substrato, não tem mais alimento para ele, ele vai entrar na fase de declínio ou morte aqui nessa curva, certo? Então lembre das fases de crescimento microbiano que é necessária para a gente estar discutindo aqui entre os fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos que influenciam nesse desenvolvimento microbiano. Certo? Então, nessa fase exponencial que eu falei, nas bactérias, principalmente que tem um tempo de geração mais curto, né, podem dobrar sua população em apenas 10 minutos. Né? Então, aqui está mostrando as fases, né, de crescimento também de bactéria, né, da fissão binária de bactéria. Né? Então, uma bactéria em 10 minutos, né, ela duplica aí os seus cromossomos, né, o seu material genético, e ela faz a duplicação, né, da célula, né, e a fissão binária, e formam duas células, né? Em apenas 10 minutos pode acontecer isso com alguns tipos de células. Então, duas vão formar quatro, quatro vão formar oito, e assim exponencialmente vai aumentando o número de células de 10 em 10 minutos, né? Quando está na condição ótima. Então, para que isso aconteça, né? Para que eles cresçam, né? De forma ótima, né? Que eles cresçam exponencialmente, são necessários que eles encontrem as condições ótimas no substrato ou no meio aonde eles vão se desenvolver. Entre essas condições ótimas, a gente tem os fatores intrínsecos e extrínsecos. Né? Então, os fatores intrínsecos são as características dos próprios alimentos, como está destacado aí na primeira frase, né? Na primeira frase do slide. Né? Características dos próprios alimentos. Então, são as características dos alimentos. Essas características vão afetar quais os tipos de micro-organismos vão crescer nesse alimento. Né? Então, qual é a atividade de água daquele alimento? Qual é o pH daquele alimento, né? A acidez daquele alimento? Qual é o potencial de oxirredução, que é o EH desse alimento? A composição de nutrientes que estão nesse alimento? Os constituintes antimicrobianos, né? Se ele tem algum composto, né, fenólico ou algum constituinte antimicrobiano, né, que vai afetar o crescimento dos micro-organismos, e a interação entre os próprios micro-organismos, né? Então, se o alimento tem uma flora própria de micro-organismos, isso também vai influenciar no crescimento de alguma possível contaminação. Por exemplo, o iogurte tem uma flora de micro-organismos, né? Então, essa flora vai influenciar, né, vai afetar se outros tipos de micro-organismos vão conseguir crescer ou não nesse alimento. E também tem os fatores extrínsecos, né? Então, os fatores extrínsecos são os fatores do ambiente aonde a gente armazena o alimento, aonde o alimento se encontra, né? Então, intrínsecos são internos, né? Intrínseco do alimento. Extrínsecos são fora do alimento, né? Então, fora é do ambiente aonde a gente expõe o alimento, onde o alimento se encontra armazenado. Qual é a temperatura, né, desse ambiente? Qual é a umidade do ambiente onde a gente armazena o alimento? Qual é a concentração de gases atmosféricos? Quais são os gases que estão ali presentes? E qual é a concentração de oxigênio presente nesses gases? Então, essas características também vão influenciar no crescimento
microbiológico dos micro-organismos. Ok? Então, em relação ao que a gente falou aí, né, sobre o desenvolvimento microbiano, se um alimento ficar exposto a 45 graus por 2 horas, obrigatoriamente vai haver a multiplicação de micro-organismos patogênicos? Então, não sei como gosto de perguntar isso, gerar discussão na sala, né? Mas a resposta é talvez, né? E pode ser que ele se contamine, né? 45 graus por 2 horas, então a gente falou que 2 horas é um tempo aceitável para a gente refrigerar o alimento, né? Reduzir de 60 para 10 graus, né? No mínimo, em 2 horas. Mas se ele ficar exposto nessa condição, não necessariamente ele vai ter a multiplicação de patógenos, né? Ele pode, né, se contaminar como um patógeno, pode ser que esse patógeno encontre condições favoráveis, né, nesse alimento e se multiplique, mas não obrigatoriamente, né, entrando em contato, ele vai encontrar condição favorável, ele vai se desenvolver, né? Então, tem vários fatores envolvidos, né? E a resposta seria talvez. Então, para evitar essa possibilidade, a gente nunca deve deixar ele exposto em temperatura ambiente, os alimentos, ok? Então, vamos falar primeiro dos fatores intrínsecos, né? Dos alimentos, as características dos alimentos que afetam e que influenciam no crescimento dos micro-organismos, né? MO aí é a abreviação de micro-organismos. Então, o primeiro fator intrínseco, né, é a atividade de água. Então, a água é um elemento essencial para a vida, né, para o metabolismo, né? Tanto que a gente tem vida na Terra, muito, especialmente pela água, né? Mas a água ela não basta estar presente no alimento, ela tem que estar disponível e essa disponibilidade a gente mede pela medida de atividade de água, né? Que se abrevia aí AA ou AW, né? Que seria o termo em inglês AW, né? Essa medida é uma relação existente entre a pressão parcial do vapor de água em uma solução, o alimento, e a pressão parcial do vapor de água em uma água pura, né? Então, você tem um equipamento que você coloca uma água destilada, uma água ultra pura, né? Nesse equipamento, e a temperatura de 25 graus Celsius, né? Ali dentro, com a temperatura padrão, ele vai gerar uma pressão de vapor, ele vai ter uma espécie de ventoinha, né, que vai soprar nessa água ali, né, e vai gerar um vapor em um prisma que fica dentro do aparelho, né. E essa pressão que vai se formar ali, ele vai registrar, né, como a água padrão, a água pura, vai ser a pressão equivalente à atividade de água 1. Aí você coloca a sua amostra, né, dependendo da quantidade de água, dos compostos, né, que estão presentes na água, além da água, né, os compostos açúcares, sais que vão estar se ligando às moléculas de água, ele vai fazer o mesmo procedimento e vai gerar um vapor de água, uma pressão de vapor de água dentro do aparelho diferente, né? Porque vai ter menos água, essa água não vai estar tão disponível, não vai estar tão volátil ali dentro, né, do aparelho da câmara, né? E vai gerar um vapor diferente, né? Então, essa diferença de vapor da água pura para a amostra é a medida de atividade de água. Tem alguns aparelhos simples que fazem essa medida. A atividade de água é diferente de umidade, né? Umidade é a quantidade de água, a quantidade total de água que está presente na amostra. A gente pode expressar ela em base seca ou base úmida, né? Então, quanto de água, né, que está presente na amostra em base seca, né, de matéria seca, e quanto era de água na amostra, ou base úmida, quanta a água tinha presente nessa amostra em base úmida, né? É uma propriedade que depende da quantidade de água presente na amostra. Já a atividade de água, né? Comecei pela umidade, então vou falar da atividade de água. Né? A atividade de água é uma medida do estado de energia de um sistema, uma medida qualitativa, né? É uma medida que não depende diretamente da quantidade, ela não depende só da quantidade, né? Ela depende também dos compostos que compõem esse alimento, né? Então, a água no alimento, a gente costuma utilizar o termo que a atividade de água é a água livre no alimento. Mas, na verdade, a água nunca está livre, né? Se eu pegar uma fruta, por exemplo, uma melancia, né, que é um alimento riquíssimo em água, né, que tem uma atividade de água muito próxima de 1. Eu cortar uma fatia de melancia e eu virar a fatia de melancia ao contrário, né, não vai sair água do alimento, não vai sair nada de água pura. No máximo vai cair algumas gotas de suco de melancia, mas não vai sair a água pura dessa fatia de melancia, né?
Então, porque a água não está livre, ela está sempre associada no alimento, né? Por mais que o alimento seja riquíssimo em água, essa água vai estar sempre associada. Vai se associar como? Ela vai se associar aos carboidratos, que compõem a melancia, aos açúcares, às fibras, aos sais, a todos os compostos orgânicos que estão dentro, né, da composição da melancia. Então, a água ela vai estar sempre associada, né? Ela vai fazer pontes de hidrogênio, né? Ligações de hidrogênio com todos esses compostos que estão presentes na fatia de melancia, né? Então, se for um alimento muito rico em água, como a melancia, né? Como tem muita água na melancia, essa associação com esses compostos orgânicos é menor, né? Porque o carboidrato pode perder uma ligação com uma molécula de água, tem outra molécula aqui do lado para ele se ligar. Então, ele vai perder. Se é um alimento que tem um grão, né, um feijão, um arroz, que é um alimento desidratado, que tem pouquíssima quantidade de água, né, ali dentro, a associação é muito maior, tem muito pouca água ali. Então, essa água que está ali, ela está muito associada aos esses compostos, né, não aquosos, tá associada aos carboidratos, aos açúcares, está uma ligação muito forte, né? Então, fica mais difícil. Então, a atividade de água, consequentemente, vai ser menor. Então, alimentos pobres, né, em umidade, em água total, eles vão ter uma atividade de água menor, porque a água que restou, a água residual nesse alimento, vai estar mais associada aos outros compostos não aquosos. Já os alimentos riquíssimos em água, né, vão ter uma atividade de água maior, mais alta, porque a água, como é uma quantidade grande, ela vai estar menos associada aos outros compostos não aquosos que estão presentes nos alimentos, né? Então, aí tem uma definição de atividade de água, né? O termo atividade de água foi implementado para se ter o valor de intensidade que a água se associa aos diferentes compostos não aquosos que estão presentes no alimento, né? Indica a intensidade das forças que unem a água, né, aos outros compostos não aquosos e, consequentemente, a água disponível, né, dependendo do estado de situação, a água vai estar mais ou menos disponível para o crescimento de micro-organismos e para que se possa realizar diferentes reações químicas e bioquímicas no alimento, né? Então, a gente usa esse termo água disponível, mas na verdade é o estado de associação que a água está com os outros compostos não aquosos do alimento, né? Então, aqui tem uma escala de atividade de água, né? A água pura é 1, a atividade de água, e a atividade de água vai entre 0 e 1, né? E conforme a gente vai tendo alimentos com menor quantidade de água, vai reduzindo também a atividade de água. Então, muito próximo de 1 estão as frutas, a melancia é um exemplo, né? Que é riquíssimo, o alimento é riquíssimo em água, né? Mas as frutas ficam todas aí muito próximo de 1, frutas, vegetais e tal, né? Nessa faixa. Depois a gente tem alimentos já um pouco mais hidratados, né? Por exemplo, aí o mel, né? Um alimento que tem uma quantidade de água, mas ele é riquíssimo em açúcar, né? Então, o açúcar também se associa muito à água, então diminui consideravelmente a atividade de água. Tem os produtos secos, né? Desidratados, grãos, cereais, né? Feijão, arroz, né? Milho, são esses cereais, eles têm pouca quantidade de água, então a água residual que restou está muito associada aos compostos não aquosos ali. E depois tem outros produtos secos, né? Tem ali batata frita, né? Também que é um produto bastante desidratado, tem pouquíssima água, né? Nesse alimento, ok? Solutos como sais e açúcares provocam a redução no valor da atividade de água, né? Então, quando você adiciona algum soluto, sal ou açúcar, né? Esse soluto se associa às moléculas de água e isso vai reduzir a atividade de água, porque a água vai ficar mais associada ao substrato, né? Ao alimento, né? Substrato é sempre quando estou usando o termo do alimento, né? Substrato para o crescimento microbiológico. A redução da atividade da água também ocorre através da remoção da água por desidratação. Então, quando eu desidrato um alimento, eu tiro a água do alimento, ela também, consequentemente, vai reduzir. Então, aquilo que eu falei. Então, quando eu tiro a água, vai ficar menos água dentro do alimento. A água que ficar, ela vai necessariamente ser mais disputada pelos outros compostos não aquosos, pelos carboidratos, por exemplo. Então, os carboidratos vão disputar maior ligação com a água que restou. Então, consequentemente, vai diminuir a atividade de água. O congelamento é outra característica que também diminui a atividade de água. Então, por isso que o congelamento, o resfriamento, é uma das formas de controle do crescimento microbiano, porque eu congelo um alimento, eu diminuo a atividade de água. A água se associa muito uma molécula com a outra. Quando eu congelo, as moléculas estão
intrinsecamente ligados, uma molécula de água com a outra molécula de água. E aí fica muito difícil um micro-organismo conseguir retirar a água do gelo, né, para fazer sua atividade metabólica. É claro que alguns organismos têm essa estratégia, por isso que tem micro-organismos que crescem em temperaturas negativas, porque eles conseguem fazer essa retirada, mas a maioria tem dificuldade em conseguir retirar essa água que está congelada, né? Ok? Então, aqui eu coloquei uma classificação também dos micro-organismos em relação à atividade de água, né? Então, micro-organismos xerofílicos são aqueles que têm afinidade por ambientes secos, né? Como a gente tem as plantas, né, xerófilas ou xerofílicas, né? São as plantas que crescem no sertão, em ambiente seco, né? Então, são micro-organismos, no caso aqui dos organismos, capazes de crescer em alimentos com baixa atividade de água, né, com pouca quantidade de água. Os osmofílicos, né, são aqueles que têm afinidade por alta pressão osmótica, e essa pressão osmótica é causada pelo açúcar, né? Então, alta concentração de açúcar, consequentemente, baixa atividade de água. Então, sempre que eu tiver alta concentração de açúcar ou de sal, eu vou ter baixa atividade de água. Então, os osmofílicos são capazes de se multiplicar em alta concentração de açúcar, né? E baixa atividade de água. Os osmodúricos, né, então lembre da diferença, né? Fílicos é de afinidade, né, por essa condição. Dúricos é de resistência. Então, os osmodúricos são aqueles capazes de sobreviver, de suportar alta concentração de açúcar, mas não necessariamente se multiplicar. Eles sobrevivem em alta concentração de açúcar, uma rapadura, um doce de leite, um alimento que tenha muito açúcar, mas não consegue se multiplicar. Ele fica ali paradinho, né, esperando diminuir a concentração de açúcar por uma diluição, por uma mistura com outro alimento, tá? Ele vem a se multiplicar. Os halofílicos são aqueles que têm afinidade por alta concentração de sal. Então, quando eu tenho alta concentração de sal, eu também tenho baixa atividade de água, né? Então, eles são capazes de se multiplicar em alta concentração de sal. Os halodúricos são capazes de suportar essas altas concentrações de sal sem se multiplicar. Eles ficam parados também em alimentos que são ricos em sal, mas não se multiplicam nessa condição. Ok? Então, aqui essa imagem eu coloquei, né, desse lago, só para título de curiosidade, né? Esse é um lago Hiller, né, na Austrália, que é rico em bactérias halofílicas, né, que são bactérias que têm uma afinidade pela alta concentração de sal que encontra-se nessas águas desse lago, né? E elas produzem um pigmento dessa cor rosa, né? E aí fica essa imagem linda, mas é um lago, né? Rico e tem alta quantidade de bactérias, de sal, e não pode, inclusive, tomar banho porque tem muitas toxinas, né? Essas bactérias produzem toxinas, né? São cianobactérias, né? E aqui tem uma tabelinha dos valores de atividade de água para os grupos de micro-organismos. Então, as bactérias, a maioria delas preferem crescer em alimentos ricos em água, né, que tem uma alta atividade de água, até 0,91. De 0,91 para cima, até 1. Né? Então, as bactérias preferem alimentos com maior atividade de água, maior disponibilidade de água. Né? As leveduras já toleram, né, alimentos um pouco menos de água, né, com uma atividade de água um pouco menor, vão até 0,88. Os bolores, né, os fungos, os mofos, né, eles vão até 0,80, por isso que os bolores geralmente são os que contaminam mais alimentos mais secos, desidratados, grãos, cereais, oleaginosas, né? As bactérias halofílicas, né, que são essas que crescem em alta concentração de sal, elas já toleram também, já é um grupo específico de bactérias, toleram a atividade de água ainda mais baixa, até 0,75. Os fungos xerofílicos, né, que são esses que crescem justamente em baixa atividade de água, toleram até 0,65. E as leveduras osmofílicas, que são aquelas que conseguem se desenvolver em ambientes riquíssimos em açúcares, toleram até uma atividade de água mínima de 0,60. Certo? Então, além da atividade de água, o segundo fator é o pH, né? Então, o segundo fator intrínseco é o pH, né? O pH é o nível de acidez que o alimento apresenta. A maioria dos micro-organismos cresce bem no pH em torno de 7, que é o pH da neutralidade, né? Então, a maioria deles consegue crescer. Mas cada um tem uma faixa ótima. Então, tem aqueles que vão preferir pHs um pouco mais ácidos, tem aqueles que vão preferir pH um pouco mais básico, né? As bactérias, de modo geral, elas ficam ali mais do pH da neutralidade para a basicidade, né? Que crescem um pouco melhor nesse pH mais próximo da neutralidade.
Os fungos, leveduras resistem um pouco mais à acidez, tem uma amplitude maior também de resistência ao pH de crescimento, né? Mas independente do pH que cada um vai crescer, o pH dentro da célula, o pH intracelular, né, dentro da célula, vai ser sempre aproximadamente 7,5, pH em torno da neutralidade. Porque esse pH é a condição ótima para acontecer todas as atividades metabólicas, né? As atividades das enzimas funcionam bem, das enzimas citoplasmáticas, né? E também porque a membrana, né, a membrana plasmática, justamente para manter esse pH intracelular em torno da neutralidade, ela é pouco permeável aos H+, né, que dão aos prótons, né, H+ tem características de acidez, e o H-, né, que dão características de basicicidade, né? Então, para evitar essa variação intracelular de pH, a membrana citoplasmática é pouco permeável a prótons e OH-, né, que dão as características de alteração de pH, certo? As bactérias, né, como está ali, crescem mais numa variação do pH de 4 a 9, né, um pH mais em torno da neutralidade, ou um pouco ácido, ou um pouco básico. E bolores e leveduras têm uma faixa mais ampla de pH de crescimento, né? Então, aqui nessa imagem, né, está mostrando mais ou menos isso, né? Então, olha aqui os bolores, né, os mofos, ó, de pH abaixo de 1 até 11, eles conseguem crescer, de modo geral. Cada espécie vai ter a sua amplitude de crescimento. Aqui é uma generalização, né, dos bolores. As leveduras também, aqui um pH mais ácido, né? Então, aqui de 2 até 8, né? Então, a maioria prefere aqui um pH mais ácido, né? Aqui uma espécie de bacilos, né? Que preferem um pH um pouco mais ácido também, né? De 2 a 6. E a maioria das bactérias, como a gente pode ver aqui, ó, vão preferir pH já mais em perto da neutralidade, né? Então, aqui de Salmonella de 4 a 9, um pouquinho abaixo de 4 até 9 e pouco, né? Acetobacter também, até em torno de 9. Listeria, E. coli, Clostridium, Bacillus cereus. Então, todos eles preferem um pH aqui mais próximo da neutralidade e tem um pH um pouco mais restrito também de crescimento. Os bolores e leveduras geralmente têm uma faixa um pouco mais ampla de crescimento, crescem uma variação maior de pH e preferem geralmente alimentos, né, um pouco mais ácidos. Mas os fatores intrínsecos, né, como os demais, né, e aqui então o pH está exemplificando isso, cada fator não é uma característica isolada, né, então ele interage com os outros fatores intrínsecos, né, então o pH ótimo de crescimento de cada micro-organismo vai depender também do meio, do substrato onde ele se encontra, né. Então aqui a gente tem esse gráfico exemplificando isso. No eixo Y tem a taxa de crescimento em horas, né, e embaixo, no eixo X, tem o pH, né? Então, para um mesmo micro-organismo. Então, todos aqui são curvas de uma mesma espécie de micro-organismos em diferentes substratos, né? Então, na condição A, a gente tem apenas peptona, né? Peptona é um caldo de nutrientes, né? Geralmente um caldo à base de carne, né? Hidrolisada de peptona de carne, que é rico em nutrientes e é muito usado em laboratório para fazer cultivo de células de micro-organismos, né? Então, apenas peptona, a gente tem a curva A de crescimento desse micro-organismo. O mesmo micro-organismo, né, cultivado com peptona mais 0,2 molar de NaCl, de sal, ele apresenta a curva B, né? E o C com peptona e citrato de sódio, né, apresenta a taxa de crescimento na curva C. Então a gente vê que só com peptona, que é a curva do meio, né, ele tem uma amplitude de crescimento aqui no A, que vai aqui um pouquinho acima de 5 até acima de 9, né, a faixa de crescimento. Quando a gente coloca peptona mais sal, a gente amplia a faixa de crescimento da mesma espécie. Ó, ele tolera até pH abaixo de 5 até mais ou menos na mesma condição, um pouco acima de 9. Então, ele amplia a faixa de crescimento desse micro-organismo com o sal. O sal ajuda ele a tolerar condições mais extremas de pH, né, o NaCl. Quando eu coloco o citrato, né, junto com a peptona, a condição C, que é essa curva de baixo aqui, né, a curva C, eu restringo a faixa de crescimento. Ele já cresce um pH um pouco acima de 5 e no máximo até aqui em torno um pouquinho acima de 8. Então, ele restringe bastante a faixa de pH que esse mesmo mecanismo cresce. Então, a gente vê que o pH, assim como os demais fatores, não são isolados, né, eles interagem entre si. E a composição do substrato é uma das coisas que vai interagir com o pH também, que se apresenta em cada meio. Ok?
Então, aqui também falando um pouquinho do pH, né? O pH é um fator importante na limitação dos tipos de micro-organismos que são capazes de se desenvolver nos alimentos, né? Então, cada micro-organismo vai ter uma condição ótima de se desenvolver no alimento de acordo com o tipo de pH que se apresenta nesse alimento. Então, um exemplo da questão do pH é o rigor mortis, né, que acontece na carne, nos pescados, né, após o abate dos animais, né. E isso influencia diretamente na conservação da carne ou dos pescados, né. Então, o glicogênio que está presente no animal vai ser convertido em ácido lático. E esse ácido lático vai baixar o pH das carnes ou dos pescados. Isso também vai influenciar na questão de maciez, né, pela formação de complexo actinomiosina, né, da junção da actina e miosina. Mas, falando do pH em relação ao desenvolvimento microbiano, ele vai acidificar o pH dessas carnes e do pescado, enfim, após a morte, e isso vai dar uma característica de maior durabilidade a esse produto, né? Então, é importante, né, esse processo bioquímico e metabólico que acontece na carne após o abate, né? Para que se acidifique a musculatura do animal, da carne, né? Tornando melhor a conservação. Se for um animal abatido com baixo nível de glicogênio, então essa carne também vai estar mais propícia às contaminações, então ela não vai conseguir atingir o pH desejado, né? E isso tem a ver também com a questão do escurecimento, né? Então, quando o pH acidifica, mantém a carne também mais vermelha, não tão escura, né? E também essa carne mais vermelha, com pH mais ácido, vai ter uma característica de conservação melhor, porque vai impedir alguns tipos de contaminação, né? Mais ligadas ao pH próximo da neutralidade, que são as bactérias que são as mais propícias a se desenvolver esse tipo de carne, certo? As carnes também ela tem uma atividade tamponante, né? Isso também influencia um pouco nessa variação do pH, né? Não só as carnes, né? Os vários alimentos têm atividade tamponante. Alimentos proteicos, principalmente, têm características tamponantes, né? Tamponante significa que o alimento tem a capacidade de manter um pH específico, né? Sem muita flutuação, independente da adição de ácidos ou de bases, né? O contato da produção de ácidos e bases. A carne é um desses exemplos, né? Mas o glicogênio, convertido em ácido lático durante o abate, pode e deve, né, o adequado, né, aquele baixo pH das carnes dos pescados, e isso vai melhorar as condições de conservação, porque vai influenciar no tipo de crescimento microbiano. Os alimentos, né, de forma geral, também podem ser classificados pela sua faixa de pH, né, eu coloquei aqui uma classificação, então os alimentos pouco ácidos, né, são aqueles que têm um pH acima de 4,5, né, então a gente tem leites, carnes, pescados, alguns vegetais têm um pH acima de 4,5, são alimentos pouco ácidos, né. Alimentos ácidos são os que têm pH entre 4 e 4,5, algumas frutas e verduras, de forma geral. E a gente tem os alimentos muito ácidos, né, que são frutas cítricas, maçãs, azeitonas, refrigerantes, né? E aí são menos propícios a alguns tipos de contaminação, né? Mas alimentos ácidos já estão mais propícios à contaminação por fungos, por leveduras, por exemplo. Então, geralmente frutas, né? Estão mais ligados à contaminação por fungos, por leveduras, porque são geralmente os que mais propícios a crescer na faixa de pH em que se apresenta essas frutas. E produtos carnes, produtos pouco ácidos, né, já são mais propícios à contaminação por bactérias. Um dos fatores é o pH, que influencia nesse tipo de contaminação. Depois do pH, a gente vem para o EH, né? Então, o EH é o potencial de oxirredução do alimento, né, o EH, é a característica que esse substrato, que esse alimento tem, de fazer troca de elétrons, né, de perder elétrons, né, se oxidando, ou de ganhar elétrons se reduzindo, né. Então, isso também vai influenciar diretamente nos tipos de contaminação que podem acontecer ali, né. Então, micro-organismos anaeróbios, né, preferem alimentos que têm um potencial negativo de oxirredução, né? Que não têm facilidade em se oxidar, né? Então isso vai ser melhor para o crescimento dos anaeróbios, né? Que crescem na ausência de oxigênio, né? O potencial de oxidação pode ser definido com a facilidade, né? Que um determinado substrato, no caso do substrato do alimento, ganha ou perde elétrons, né? Então sempre que ele perder um elétron, né? O elétron tem carga negativa, então o alimento, o substrato, enfim, o elemento vai ficar positivo, né? E
ele vai estar se oxidando. E quando ele ganhar um elétron, né, então ele ganha uma carga negativa, ele vai estar se reduzindo, né? Então, um dos processos bioquímicos que acontece pelo potencial de oxirredução é a oxidação, por exemplo, que acontece na maçã, né? Então, o escurecimento enzimático, né, que é feito pela polifenol oxidase na maçã, quando a maçã está em contato com o oxigênio, né? É um processo de oxidação, né? Em que acontece nesse tipo de alimento. E esses processos de oxidação, né, como acontece aí nas frutas, né, na maçã, como exemplo, isso vai influenciar nos tipos de contaminação. Então, uma maçã, né, cortada, né, picada, que ficou escura, como essa aqui, ela está mais propícia às contaminações de organismos aeróbios, né, porque já oxidou os substratos ali, e os substratos se tornam mais propício para o crescimento microbiológico, né? Então, isso é uma característica bioquímica, lembre, né? Essa oxidação que estou mostrando aqui, ó, o escurecimento enzimático, né? Do próprio alimento, que está propício a se oxidar, né? Pela enzima polifenol oxidase. Quando cortada, essa enzima entra em contato, né, com o substrato no alimento, e alimentos oxidados, né? Vão ter um potencial de contaminação maior, né, de organismos aeróbios, né, que crescem na presença de oxigênio. Que é o que está dizendo nesse outro slide aqui. Então, micro-organismos aeróbios requerem valores de H positivos para a sua multiplicação, né? Então, tem um potencial de oxirredução positivo. Moluscos, leveduras, muitas bactérias que são aeróbios, que crescem na presença de oxigênio, preferem um potencial de oxirredução positivo. Já os anaeróbios preferem um potencial de oxirredução negativo, né, que são substratos que não têm potencial de se oxidar, como o Clostridium botulinum, por exemplo, né, que cresce em alimentos em anaerobiose, né, alimentos enlatados, em alimentos que estão em condição de anaerobiose. Né. A determinação do valor de EH em um alimento é bastante difícil, né, porque depende da interação com a concentração do oxigênio que está presente, né, no ambiente que envolve o alimento, com a presença de composto químico que age sobre o valor de oxirredução. Então, é uma determinação ainda um pouco difícil, não é muito usada pela indústria como um parâmetro de determinação. Então, a gente sabe que o potencial de oxirredução ele influencia diretamente também nos tipos de contaminação que podem estar ocorrendo aí nos alimentos. Outro fator intrínseco, outra característica intrínseca, é a composição de nutrientes. Então, além do potencial de oxidação, pH, atividade de água, a composição de nutrientes que está presente naquele alimento vai influenciar também os tipos de contaminação que vão acontecer. Alguns micro-organismos requerem mais carboidratos, por exemplo, então vão crescer mais em alimentos ricos em carboidratos. Outros micro-organismos, para o seu crescimento, vão requerer mais proteínas, né, ou enfim, algum nutriente específico, e aí eles vão crescer, vão se multiplicar no alimento que apresentem essa composição de nutrientes, certo? Para a multiplicação microbiana, são necessários nutrientes, né? Os principais é a água, fonte de energia, que é o carbono, né? Então, os carboidratos, né? De forma geral, são a principal fonte de energia. Fonte de nitrogênio, né? Então, tem as enzimas, os peptídeos, alguns compostos de amônio, nitratos, né? Que são presentes nos alimentos. Vitaminas e sais minerais. Os mecanismos ele variam quanto à sua exigência, né? Quanto à sua necessidade desses fatores, né? Mas, de forma geral, os principais elementos químicos que eles requerem para o crescimento é o carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo, certo? Então, quanto à fonte de carbono, a gente classifica, vocês já viram isso também, né, na disciplina de microbiologia, que a gente classifica os micro-organismos entre heterotróficos, né, que são aqueles capazes, né, que utilizam carbono orgânico, né, são aqueles que necessitam de uma fonte de carbono orgânico, né, como nós, como a maioria dos fungos, né, bactérias e leveduras, eles precisam de uma fonte orgânica de carbono, né? Então são os principais que vão contaminar os alimentos. Eles contaminam os alimentos porque eles buscam o alimento como fonte de nutrientes, principalmente como fonte de carbono, né? E tem os organismos autotróficos, que são aqueles que utilizam o CO2 atmosférico, né, como sua fonte de carbono. Então, eles não precisam buscar a fonte de carbono orgânico. Então, os que estão mais relacionados à contaminação dos alimentos são os micro-organismos heterotróficos, né, que são aqueles que precisam de carbono orgânico. O carbono é o maior componente dos carboidratos, principalmente, lipídios e também proteínas, eles estão em grande
quantidade, né? Então, os micro-organismos, buscando carbono, né, nos alimentos, eles vão degradar os alimentos, os carboidratos, os lipídios e as proteínas como fontes de carbono, certo? Então, nos alimentos, né, vai ter os carboidratos complexos, né, os polissacarídeos, que são a principal fonte de carbono, amido, pectina, celulose, né, são diretamente utilizados por um número de micro-organismos. Né? Então, vai depender de cada espécie se ela vai ter enzimas específicas para utilizar esses carbonos. Por exemplo, o amido, né, é um polímero de glicose, né? Então, vai depender se o microorganismo vai ter uma enzima, se ele produz uma enzima amilolítica, né? Uma enzima que degrada o amido. Para crescer em uma fonte que tem pectina, né? Um bagaço de laranja, um bagaço de maracujá, por exemplo, que são ricas fontes de pectina, o microorganismo vai ter que produzir pectinases, que são enzimas que vão degradar a pectina, né? Para decompor celulose, por exemplo, da madeira, ou de casca de muitas frutas ou raízes, né? Que são ricas em celulose, o microorganismo vai ter que produzir alguma enzima que degrade a celulose para conseguir extrair esse carbono dos alimentos. Os fungos, né, são de particular interesse na degradação dos alimentos que contenham esses substratos, porque eles produzem muito essas enzimas. Então, os fungos são os principais produtores de enzimas celulolíticas, amilolíticas, pectinolíticas, né? E são os principais que contaminam esses produtos vegetais, né? Por isso que os fungos têm mais facilidade também, além da questão do pH, né, dos alimentos vegetais, os fungos também eles produzem mais esse complexo de enzimas celulíticas, amilolíticas e pectinolíticas e favorece a sua contaminação em alimentos vegetais. As gorduras e óleos, né, por exemplo, são mais atacados por mecanismos lipolíticos que produzem as enzimas que fazem a degradação de gorduras, né? Tem alguns fungos também, muitos fungos, leveduras, e também bactérias que produzem essas enzimas que degradam esses lipídios como fonte de carbono, né? O nitrogênio, né, ele é também essencial, né, no crescimento microbiológico, né, para formar os aminoácidos, né, as proteínas, para compor essas proteínas, esses aminoácidos, né, e as principais fontes de nitrogênio são nitritos, nitratos, sais de amônio, né, nitrogênio orgânico, aminoácidos, peptídeos, proteínas, são as principais fontes de nitrogênio que são encontradas nos alimentos, né. Então, para buscar essas fontes de nitrogênio, principalmente das proteínas, né, que são as principais fontes de nitrogênio encontradas nos alimentos, os mecanismos precisam produzir enzimas também, enzimas proteolíticas, né? Então, são organismos proteolíticos que são capazes de degradar essas proteínas, né? Que são aqueles que possuem essas enzimas de degradar proteínas. São importantes em alimentos ricos em proteína, onde vão provocar algum tipo de alteração no odor e no sabor. Então, muitas vezes, quando eles contaminam esses alimentos proteicos, eles vão alterar o cheiro, vão produzir algum peptídeo que pode ter um cheiro diferente, né? Pode alterar o sabor, né? Muitas vezes. E, inclusive, aqueles micro-organismos benéficos que a gente falou nas aulas anteriores, né? Dos micro-organismos benéficos que fazem o processo de cura, né? De alguns produtos cárneos fermentados, por exemplo, eles produzem enzimas proteolíticas e essas enzimas que vão dar características de alteração, justamente alterações benéficas que a gente espera. Mas aqui a gente está falando também dos patogênicos, os deteriorantes que vão crescer nos alimentos, né? Dependendo do tipo de nutriente que eles se encontrar, entre eles as proteínas. Depois as vitaminas, de forma geral, os micro-organismos não são muito exigentes em vitaminas, né? E os alimentos, né? A gente falando de alimentos, os alimentos eles possuem grande complexo, né? Grande quantidade de vitaminas, principalmente as essenciais para o crescimento de micro-organismos, né? Então, os alimentos eles são boas fontes, bons substratos para o crescimento microbiológico, justamente porque os micro-organismos são capazes, né, de usar essas enzimas que estão ali presentes. Os alimentos têm grandes quantidades de vitaminas e os micro-organismos são capazes de usar essas enzimas, essas vitaminas que estão ali presentes, né? Se tratando de bactérias gram-positivas, né, elas já são mais exigentes em vitaminas do complexo B, então elas vão preferir crescer em alimentos, contaminar alimentos que tenham vitaminas do complexo B. Bactérias gram-negativas e fungos geralmente são capazes de sintetizar quase todas as vitaminas que precisam, então eles são menos exigentes em vitaminas e por isso que eles conseguem crescer em outros tipos de substratos que não têm as vitaminas essenciais. Os sais minerais, né,
também não são muito limitantes, né? Assim como as vitaminas não são muito limitantes para o desenvolvimento microbiano. E também os alimentos, de forma geral, são substratos complexos e tem muitas, assim como enzimas, tem muitos sais minerais, né? A maioria do que eles precisam, né? Entre os principais sais minerais para o crescimento microbiológico vai ter o enxofre, né? Por exemplo, que entra na biossíntese de ácidos de aminoácidos, cisteína, cistina, metionina, né? O enxofre está muito presente nesses aminoácidos. O fósforo na síntese de ácidos nucleicos e ATP são essenciais para o crescimento biológico, microbiológico, né? E eles estão muito presentes, são facilmente encontrados, né, esses nutrientes nos alimentos, né? Okay? Depois, por último, né, não menos importante, entre os fatores intrínsecos tem os compostos antimicrobianos, né? Então, os compostos antimicrobianos são características, né, são substâncias que os alimentos produzem, entre elas compostos fenólicos, né, que os alimentos produzem naturalmente, estão presentes naturalmente nos alimentos, e eles vão impedir, né, são características dos alimentos de se proteger das contaminações. Então, eles impedem o crescimento microbiológico, a multiplicação de micro-organismos, impedem as contaminações, né? Então, entre os compostos antimicrobianos, né, muito importantes são os condimentos, né? Os condimentos foram muito importantes durante o desenvolvimento, né, da humanidade, durante as colonizações, né? Porque os condimentos eles eram muito valiosos porque eram formas de conservar os alimentos, principalmente em regiões de clima temperado, clima quente, né? Onde é mais propício à contaminação e à decomposição. Os condimentos, justamente pela presença desses compostos antimicrobianos, como a gente tem ali, ó, cravos, né? Óleo essencial eugenol, na canela, né? Aldeído cinâmico, também tem eugenol. No alho tem a alicina, na mostarda o alil isocianato, no orégano, os compostos à base de timol, né? Então, são compostos antimicrobianos que estão presentes em vários condimentos, né? E isso prevenia o crescimento microbiológico e a deterioração dos alimentos. Então, foram muito importantes, ainda são muito importantes, mas foram muito importantes antes da gente ter métodos adequados de conservação dos alimentos, né? Além dos condimentos, né, o que a gente também acha nos chás, né, que a gente pode citar, então tem muitos chás também, né, muitos condimentos também são usados para fazer chás, né, justamente por essas características de compostos antimicrobianos. Então, muitas vezes quando a gente tem algum problema, né, de saúde, enfim, alguma enfermidade simples, né, muitas vezes a cultura empírica, né, dos nossos pais e avós recomenda tomar um chá disso, um chá daquilo, justamente porque esse chá muitas vezes tem um composto antimicrobiano que pode melhorar, né, se teve uma infecção intestinal, alguma coisa vai ajudar a combater isso, ok? Depois tem as frutas, né, as frutas têm vários tipos de ácidos, né, então o pH é um dos fatores das frutas que também elimina, né, tipos de contaminação, esse pH evita a contaminação, principalmente bacterianas, né? Tem ácido cinâmico nas frutas de modo geral, nas amoras, o exemplo do ácido benzoico, né? Então, são compostos antimicrobianos presentes nessas frutas. Taninos também, muitas frutas são ricas em taninos, sementes são ricas em taninos, e isso são outros tipos de compostos antimicrobianos que previnem também o crescimento microbiológico. Então, além desses alimentos, condimentos e frutas, há alimentos que a gente considera propícios à contaminação, né, como o leite, né, e os ovos, né? Então, o leite ele também tem vários compostos, várias características que previnem o desenvolvimento de micro-organismos, né? Como o sistema lactoferrina, que é um sistema que vai liberar, né, ferro que está presente no leite, e isso vai influenciar também no crescimento biológico, em prevenção de contaminação, com glutinina e macrófagos, né? Tem também o sistema lisozima também tem no leite, assim como tem no ovo, né? Mas o mais importante sistema antimicrobiano do leite é o sistema lactoperoxidase, né? Que é um sistema enzimático que vai quebrar os peróxidos, né? A água oxigenada, os peróxidos que estão presentes no leite e vai liberar oxigênio. Esse oxigênio vai agir, vai oxidar, né? Grupos tiol, que é grupos de enxofre, né? Que estão presentes nas enzimas essenciais para o metabolismo microbiano, né? Então, é o sistema mais importante e bastante estudado do leite como
um sistema antimicrobiano. Além dos próprios micro-organismos, bactérias láticas, né, que são intrínsecas do leite, né, do próprio úbrio do animal, né, na hora de se fazer a extração do leite, as bactérias láticas também vão produzir alguns tipos de ácidos que vão ajudar na conservação do leite. O ovo, né, o ovo também é um produto que tem compostos antimicrobianos. Uma das características do ovo é que ele é bastante básico, ele tem um pH aí em torno de 9, 10, né, um pH básico, e esse pH também já influencia, porque já inibe vários tipos de crescimento microbiológico, né? O sistema lisozima, que é o principal, além do sistema de como albumina, ovotransferina, né? Tem outros sistemas antimicrobianos no ovo, mas o sistema lisozima é uma enzima que degrada a parede bacteriana, né? E ela atua principalmente, a lisozima, nas bactérias gram-positivas. Ela previne o crescimento de bactérias gram-positivas. Então, o ovo tem uma estratégia também para ele se manter, né? Se conservar, né? E se manter sem a decomposição, né? Tanto que a gente transporta o ovo a temperatura ambiente, né? Apesar que ele deve ser armazenado refrigerado, né, a 10 graus, a recomendação, mas a gente transporta ele muitas vezes a temperatura ambiente, ele é comercializado a temperatura ambiente e ele não se degrada nessa temperatura, né. O leite, sim, que eu esqueci de comentar, esse sistema lactoperoxidase, ele é mais efetivo contra bactérias gram-negativas, ele é bactericida para bactérias gram-negativas e bacteriostático para bactérias gram-positivas, ok? Então, vamos para frente. Então, além dos fatores intrínsecos, a gente acabou de falar deles, né? Então, citei aí vários fatores intrínsecos, né? Lembre desses fatores. A gente tem também os fatores extrínsecos, né? Que são as características do ambiente onde a gente armazena o alimento, né? Então, essas características do ambiente, elas também vão afetar o crescimento microbiano. Então, as condições que a gente armazena o alimento vai afetar o crescimento dos micro-organismos que podem ocorrer nesses alimentos, né? Então, o primeiro dos fatores extrínsecos é a temperatura, né? Então, a temperatura que a gente armazena no alimento vai influenciar diretamente no crescimento microbiológico, né? Então, cada micro-organismo tem uma temperatura ótima de crescimento, tem uma faixa ótima de crescimento, né? Quando a gente sai dessa faixa ótima, né? A gente está abaixo da faixa ótima, está refrigerando um alimento, está abaixo da zona ótima de crescimento, ele vai reduzindo o seu metabolismo, vai diminuindo a sua atividade, até chegar a um ponto que ele não consegue mais se multiplicar, ele para a sua multiplicação, se esse ponto ficou muito abaixo da zona ótima de crescimento. Quando a gente vai subindo, né, também a temperatura além da faixa ótima de crescimento microbiológico, né, ele vai reduzindo a multiplicação, vai parando a sua multiplicação, vai reduzindo, até chegar a uma temperatura, se for suficientemente alta, né, muito superior à temperatura ótima, ela vai começar a morrer as células, né, até morrer todas as células microbianas. Então, na faixa ótima, que é o ponto ótimo, que varia essa faixa ótima de acordo com cada espécie microbiana, né? Então, na faixa ótima de temperatura de crescimento microbiológico, os micro-organismos crescem mais rapidamente, né? Então, é o ponto, né, que eles vão ter o melhor tempo de geração, o menor e o melhor tempo de geração, né? Então, eles vão encurtar o seu tempo de geração. Tempo de geração é o tempo que uma célula leva para gerar outras células, né? Então, uma se transformar em duas, né? É o tempo de geração quando uma célula transforma-se em duas células. Quando estiver na condição ótima de temperatura e também dos outros fatores, ele vai ter o menor tempo de geração possível, né? Então, aqui está mais ou menos exemplificando isso, né? Então, a maioria dos mecanismos patogênicos que estão ligados, né, também às doenças transmitidas por alimentos são mesófilos, né, porque se multiplicam aqui na nossa temperatura corporal, né, por exemplo, a 37 graus está na zona dos mesófilos, né. Então, nessa condição ótima para uma espécie específica, enfim, ou espécie de mesófilos, né, a bactéria vai se multiplicar muito rapidamente nessa temperatura ótima, aqui na faixa ótima de crescimento em torno de 5, 7 graus, né. Quando a gente começa a reduzir a temperatura ou subir um pouquinho, né, vai continuar se multiplicando, mas vai reduzindo a sua multiplicação, né. Ó, reduziu mais um pouco, aumentou mais um pouco, a bactéria se multiplica a uma velocidade reduzida. Quando a gente diminui muito a temperatura, ela para de se multiplicar, né, completamente, mas como a gente vai discutir na próxima aula, né, sobre as condições de controle microbiano, o frio não é uma forma de a gente matar os mecanismos, apesar que parte das células podem morrer, mas
o frio é uma forma de parar o crescimento microbiológico, mas não de matar os micro-organismos. Quando a gente vai aumentando a temperatura, né, acima da faixa ótima, eles também vão parar, vão se inativar, vão parar seu crescimento, até atingir uma temperatura que eles vão começar a morrer, vai levar à destruição das bactérias, né? Então aqui está um exemplo, né? Uma bactéria que tem um tempo de geração de 20 minutos, né? Que é esse exemplo aqui, né? Se a gente deixar uma bactéria, uma única bactéria, né? De 12 horas até as 19 horas, né? Vamos dizer que você deixou um talher na bancada, né? Da sua cozinha, né? Do restaurante, ou você deixou na sua casa, né? Uma faca que você cortou, um queijo, né? Um alimento, e só tinha uma bactéria nessa faca, né? Ao meio-dia, quando você cortou esse alimento, né? E você deixou ele exposto até às 7 horas da noite. Quando você chegou novamente em casa, aí você foi pegar essa faca, né? A mesma faca que estava na bancada, ela está quase limpa, né? Só tinha um pouquinho de gordura do queijo, de proteína. E aí tu pegou a mesma faca para usar para preparar um sanduíche, para preparar cortar um queijo, né? Então, às 7 horas e 12 às 19, uma bactéria pode ter gerado 2.997.152 bactérias, né? Em apenas 7 horas, né? Como a gente pode ver aí. Então, tem muito cuidado, né? A gente não deixar também nenhum tipo de resíduo nos utensílios e objetos à temperatura ambiente, porque isso vai favorecer o crescimento biológico, ok? Então, as faixas de temperatura, né, de crescimento microbiológico, a gente tem os organismos psicrófilos, né? Essas faixas também variam um pouquinho de acordo com cada referência bibliográfica, né? Então eles consideram tem uma certa variação entre as referências, mas de forma geral, né, os psicrófilos são os que crescem em baixa temperatura, então entre menos 5 a 20 graus positivos, tem alguns que crescem até a temperaturas abaixo de menos 5, né? Os mesófilos são entre 20 a 45 graus, né, a faixa de crescimento ótimo deles, estando aí na faixa dos 35 a 37 graus, temperatura ótima, né? E os termófilos são que crescem de 45 a 70 graus, né? Também a gente tem os hipertermófilos acima dessa temperatura, tem organismos conhecidos que crescem até acima de 100 graus Celsius, né? Ok? Depois da temperatura, tem a umidade do ambiente. Então, é a concentração de água que tem no ar, aonde a gente armazena o alimento, né? A gente falou disso também, da relação da atividade de água com essa umidade do ambiente. Há uma correlação estreita entre a atividade de água, que é um fator intrínseco do alimento, com a umidade relativa de equilíbrio do ambiente, né? Quando eu deixo um alimento exposto, né, ao ambiente, a tendência é que esse alimento entre em equilíbrio com a umidade do ambiente. E o equilíbrio é a atividade de água vezes 100. Né? Então, se eu pegar um alimento, né, vou usar o exemplo que eu usei lá atrás na atividade de água, da melancia, pegar uma fatia da melancia, né, cortar essa melancia e colocar ela dentro de um pote, essa fatia de melancia, a tendência é que ela vai perder um pouquinho de água, né, até saturar a umidade do ambiente dentro desse pote. Então, qual é a umidade de saturação dentro desse pote onde eu armazenei a melancia? É a atividade de água vezes 100. Né? Ali dentro desse pote, né? A umidade relativa é igual à atividade de água vezes 100. Então, se a melancia tem 0,99, né, ou 0,97 de atividade de água, se eu deixei ela dentro de um pote tampado, né, na geladeira, o pote vai suar, vai formar gotículas de umidade, porque a melancia vai estar perdendo água. E ela vai perder a água até que a umidade relativa, né, do pote, né, do ambiente onde está a melancia, atinja 97% de umidade relativa desse ambiente. Ok? Também é válido o contrário, né? Se eu peguei a mesma melancia e deixei na bancada, ela vai continuar perdendo água. Só que ela não vai conseguir saturar o ambiente. Então também é válido o equilíbrio ao contrário, né? A equação ao contrário. Né? Então qual é a atividade de água de equilíbrio? É a umidade relativa do ambiente dividido por 100. Então se eu peguei a melancia e deixei, né, ela exposta, essa fatia de melancia, na bancada, aqui em Recife, onde tem uma umidade relativa do ambiente em torno de 85, 87%, né, a umidade do ambiente, a tendência é que a melancia desidrate, murche, perca água para o ambiente, até ela entrar em equilíbrio com o ambiente. Então, ela vai entrar em equilíbrio quando a umidade relativa é dividida por 100. Então, uma atividade de água de equilíbrio vai ser
87, vamos dizer que seja a umidade relativa do ambiente aqui em Recife, dividido por 100. Ok? A atividade de água do equilíbrio vai ser 0,87. Então, vai depender da condição em que está armazenado esse alimento. Alimentos conservados em umidade relativa superior à sua atividade de água, eles vão absorver umidade. Alimentos que estão conservados em umidade relativa inferior à sua atividade de água, eles vão absorver umidade. É o que exemplifica nessa imagem aqui, né? Então, a amostra, né, seria o nosso substrato, no nosso caso, o alimento, né? Então, o alimento, né, vamos para a imagem do centro, né? O alimento ele está sempre trocando, fazendo trocas, né, de vapor, trocas gasosas, né? Troca a água, né, vapor da água com o ambiente. Então, ele perde a água, absorve a água. Quando está em equilíbrio, a quantidade que sai é a mesma quantidade que entra e permanece em equilíbrio, certo? Quando a amostra ela está desidratada, quando tem um alimento seco, né? Se eu deixo um alimento seco aberto no ambiente, né? Então a tendência é que ele absorva mais água do que ele perca, né? Então se eu pego um pacote de bolacha, né, creme cracker, e deixar aberto, o que vai acontecer com a bolacha? Ela vai murchar. Por que ela murcha? Porque ela vai tentar entrar em equilíbrio com o ambiente. Ela vai absorver mais umidade do que perder, certo? Quando eu tenho um alimento rico em água, voltando ao exemplo da melancia que eu usei, que tem muita água, né? Tem uma atividade de água muito próximo de 1, né? Então a tendência, se eu deixar ela exposta ao ambiente, ela vai murchar, ela vai perder água, certo? Então o que eu pergunto, né? É qual vai ser a atividade de água de equilíbrio? A atividade de água de equilíbrio é a umidade relativa do ambiente dividido por 100. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, aqui nessa primeira imagem, né? Se eu tenho uma creme cracker que eu usei de exemplo, que tem uma atividade de água de 0,41, se eu deixar ela exposta aqui em Recife, que tem uma umidade relativa do ar de 87%, qual vai ser a atividade de água de equilíbrio dessa creme cracker? Vai ser 87 dividido por 100, que vai dar 0,87. Vai ser a atividade de água de equilíbrio. Se eu pego a melancia que eu usei como exemplo, que tem uma atividade de água de 0,97. Se eu deixar ela exposta aqui na bancada, aqui em Recife, que tem 87% de umidade relativa do ar, né, ela vai tentar entrar em equilíbrio. Então, ela vai perder umidade. E qual vai ser a atividade de água de equilíbrio? Vai ser igual a 87 dividido por 100. Vai ser 0,87. Ok? Espero que vocês entendam. Então, depois eu tiro as dúvidas na live. Depois, o outro fator extrínseco, né, outra característica do ambiente, onde a gente armazena alimentos, são os gases atmosféricos. Né? Então, tem vários gases atmosféricos que estão presentes no ambiente, onde a gente, na atmosfera onde a gente respira. Né? Oxigênio, CO2, nitrogênio, né, metano, e todos esses gases vão afetar o crescimento dos micro-organismos. Então, os micro-organismos vão crescer de forma diferente na presença ou na ausência desses gases. Né? Então, o oxigênio, por exemplo, né? O oxigênio é essencial para os micro-organismos aeróbios, né, que precisam do oxigênio, né? Mas ele é usado, né, como uma forma de conservação dentro da embalagem. Eu pego uma embalagem e adiciono oxigênio como uma forma de conservar a cor vermelha das carnes, né? O oxigênio, né, presente dentro da embalagem vai. Por isso que as embalagens de carnes não são conservadas a vácuo, né? Para manter essa coloração vermelha, ela tem oxigênio dentro da embalagem, né? Que ajuda a manter essa coloração vermelha atrativa, né? E também o oxigênio previne o crescimento de micro-organismos anaeróbios, né? Por exemplo, uma coisa que acontece em produtos embutidos, né, produtos carnes, é o botulismo, né? Que é um vírus anaeróbio, né? Na presença de oxigênio, não vai ter a contaminação por organismos anaeróbios, ok? O CO2, né, um gás carbônico, ele é bactericida e fungicida, né, em concentrações altas, né. Ele reduz o crescimento também de organismos aeróbicos, então um alimento que eu quero prevenir a contaminação de micro-organismos aeróbios, eu adiciono CO2 acima de 20% e isso vai impedir o crescimento de organismos aeróbios, né. E também em concentrações elevadas ele é bactericida e fungicida, então o CO2 pode ser usado também como um gás dentro da embalagem para prevenir o crescimento de micro-organismos. O nitrogênio é um gás inerte, né, que os organismos não usam nitrogênio na forma atmosférica e ele é usado para substituir o oxigênio dentro das embalagens, quando eu não quero deixar a presença de oxigênio, né, para não ter
crescimento de organismos aeróbios, eu uso adicionar nitrogênio, que é um gás inerte, dentro das embalagens, né? Previne a oxidação, né? Então, com oxigênio isso é oxidar gorduras, né? Pigmentos, algumas vezes, e ter reações enzimáticas. Então, se eu tirar o oxigênio e colocar nitrogênio, né? Ele vai prevenir as reações de oxidação. E previne o crescimento de micro-organismos aeróbios. O metano, né, eu não coloquei o comentário aqui, mas o metano ele não é muito usado, ele é bastante tóxico para os micro-organismos, então não é muito usado também como uma forma de se adicionar, né, dentro da embalagem dos alimentos para não ter resíduo, né, e não ser tóxico, né. Então, sabendo desses gases, né, da influência desses gases sobre o crescimento microbiológico, né, se desenvolveu a tecnologia da atmosfera modificada. Né? Vocês vão discutir mais isso lá em tecnologia de alimentos, mas a atmosfera modificada é um método de conservação de alimentos que aumenta a validade comercial, aumenta a vida útil do alimento, né? Porque previne a deterioração, né? E melhora, né? E facilita as questões de comercialização, né? Então, sabendo do efeito que o CO2 tem, né, sobre as bactérias, né, o efeito bacteriostático, sabendo do efeito que esses gases têm no crescimento microbiológico, né? Então são usadas diferentes composições de gases, mistura de gases, para armazenar diferentes tipos de alimento, né? Então a mistura de gases ideal vai depender de vários fatores, né? Como o tipo de alimento, a microbiota, que é mais favorável para crescer nesse alimento, quais são os micro-organismos mais propícios de crescer nesse alimento, são aeróbios ou são anaeróbios, né? O principal mecanismo de deterioração desse alimento, né? Então, vai ter uma mistura de gases ótima para cada tipo de alimento, né? Que vai ser adicionada dentro da embalagem. Isso é usado como atmosfera modificada. Então, modificar a atmosfera onde eu armazeno o meu alimento é uma forma de eu prolongar também a validade, né? Ou a vida de prateleira do meu alimento. Ok? O outro fator extrínseco, né, além da, da composição de gases atmosféricos, é a concentração de oxigênio, né? Quanto tem de oxigênio no gás, né, no ambiente onde estou armazenando. Então, a gente sabe, né, que os micro-organismos, a gente divide eles entre aeróbios obrigatórios, que são aqueles, né, que crescem com oxigênio acima de 21%, né, ou necessitam de oxigênio em torno de 21%, não acima, né. Na verdade, o gás atmosférico na faixa, na altura do mar, né, aqui em Recife, por exemplo, que é uma região litorânea, é em torno de 20,7, né, a concentração de oxigênio atmosférico, né. Então, essa concentração é ideal para a maioria dos fungos, que são aeróbios, para muitas bactérias que crescem também de forma aeróbia, precisam de oxigênio, né, que são aqueles mecanismos que crescem bem na superfície do meio de cultura, né, quando eu faço um cultivo em laboratório, vão crescer na superfície do meio de cultura. Se eu for cultivar ele em um reator ou em um estado líquido, eu vou ter que adicionar gás, né, oxigênio, né, ar atmosférico para fazer o cultivo, né? Então, o oxigênio influencia muito no crescimento desses micro-organismos. Os anaeróbios são aqueles que não toleram oxigênio. Então, o oxigênio também vai influenciar, né? O oxigênio que está presente vai influenciar nesses micro-organismos. Então, se tiver o alimento armazenado com oxigênio, né, na presença de oxigênio, vai impedir o crescimento dos anaeróbios obrigatórios. Né? Eles não toleram, né, o oxigênio porque eles não têm enzimas, né, capazes de se livrar dos radicais livres formados pela presença do oxigênio. Né? Depois a gente tem os anaeróbios aerotolerantes, que são os que toleram o oxigênio, né, mas eles não usam oxigênio, né, então eles podem crescer tanto na ausência quanto na presença de oxigênio. Tem os facultativos, né, que podem usar ou não oxigênio, eles podem crescer fazendo respiração quando tem oxigênio, ou podem fazer fermentação, né, produzir alguns compostos durante a fermentação na ausência de oxigênio, né, como a gente tem aí a E. coli, como tem a levedura, como Saccharomyces, né, que faz a fermentação, a produção de álcool. E tem as microaerófilas, né, que são aquelas que crescem em baixa concentração de oxigênio. Então, elas crescem bem quando a gente tem uma concentração reduzida de oxigênio de 1 a 15%. O exemplo da Campylobacter, né, que é uma bactéria também que contamina os alimentos e causa
DTAs, né, contamina principalmente produtos carnes, né. Então, a concentração, a tensão do oxigênio é outro fator que influencia diretamente, né, o quanto de oxigênio tem no ambiente onde eu vou estar armazenando o meu alimento, vai influenciar diretamente nos tipos de contaminação que podem acontecer, ok? Então, tem algumas questões aqui, né, de revisão do que a gente acabou de falar, né? Micro-organismos que crescem bem em concentração de oxigênio de 21%, sendo a maioria dos fungos, então são os aeróbios obrigatórios, né, a letra C. Micro-organismos que crescem bem em temperaturas entre 20 a 45 graus, né, com temperatura ótima de 39 graus, né? Quais são? Hidrófilos, mesófilos, termófilos, né? Então, são os mesófilos, né? Essa palavra hidrófilos nem tem essa definição para micro-organismo, certo? Eu coloquei aí só para confundir vocês. Isso eu expliquei, né? Então lembrem aí que eu expliquei a atividade de água, espero que vocês tenham entendido. Posso explicar de novo na live, né? Um doce com alta concentração de açúcar, né? Que tem uma atividade de água de 0,4. Então, alta concentração de açúcar tem uma atividade de água baixa, atividade de água de 0,4. Se a gente deixar ele exposto aqui na bancada, a condição ambiente, vamos dizer que aqui seja uma umidade relativa de 80%, às vezes é superior, varia um pouco de cada dia de acordo com a condição de chuva e meteorológica, né? O que vai acontecer? Ele vai entrar em equilíbrio com o ambiente quando atinge 0,8, não vai alterar a sua atividade de água, ou vai entrar em equilíbrio com o ambiente quando atinge 0,6. Então, como eu expliquei, né, a atividade de água de equilíbrio é igual à umidade relativa dividido por 100, né? Então, nesse caso, né, ele vai pegar 80, né, que é a umidade relativa do ambiente onde eu vou deixar exposto, dividido por 100 vai dar 0,8. Ele vai absorver a água, ele tem 0,4, ele vai absorver a água, vai tentar absorver a água, até entrar em equilíbrio com uma atividade de água de 0,8. É claro que existem compostos que influenciam nisso. Então, alimentos industrializados, processados, geralmente são adicionados compostos antiumectantes, que é para prevenir, evitar esse equilíbrio, né? Então, se eu quero manter um alimento seco, eu adiciono um composto antiumectante para evitar que ele absorva a umidade do ambiente. Por exemplo, o sal, né? O sal antigamente, né, se comprava anos atrás, ou o sal que estava purgado, por exemplo, né? A tendência é que o sal ficasse melado, né, duro, empedrava, né? Porque ele absorvia muito a umidade do ambiente. Hoje o sal, né, tem até a propaganda, né, agora é solto no saleiro, né, porque é um sal sequinho que não absorve a umidade do ambiente, porque ele tem compostos antiumectantes que previnem a absorção, compostos químicos que previnem a absorção de água do ambiente, que seria natural acontecer para o sal. Mesma coisa para o açúcar, né. Se eu tenho um alimento com alta atividade de água, né, então, um exemplo, bolo, né, que a gente compra, que são macios, são fofinhos, pão, né? Esses pão fatiado, pão de caixa, né? Que são também fofinhos, tem bastante umidade, né? E eu não quero que ele resseque, né? Que ele perca a umidade para o ambiente, eu adiciono um umectante, né? Que é um composto que vai prevenir que ele perca a umidade para o ambiente. Então, esse equilíbrio ele é influenciado por esses compostos. Mas aqui eu estou considerando uma condição que não tenha influência desses compostos. Então, a tendência é que ele entre em equilíbrio dessa forma. Ok? Esses fatores intrínsecos e extrínsecos, né, são usados na indústria de várias formas para prevenir a contaminação. Então, sabendo que esses fatores influenciam no crescimento dos micro-organismos, essas características do alimento e do ambiente influenciam nos tipos de contaminação que vão acontecer nos micro-organismos, se desenvolveu a tecnologia das barreiras, né, que é o uso de diversos fatores, né, a modificação de diversos fatores e técnicas empregadas simultaneamente para controlar os mecanismos em alimentos. Foi conceituado, né, por Leicester, né, em 1980, e geralmente, né, de alguns exemplos aqui, a gente não usa apenas a modificação de um fator, né, ou um método de controle, a gente usa várias modificações simultaneamente para controlar o crescimento microbiológico dos alimentos. Então, exemplos aqui, né, verduras, a gente faz o branqueamento, né, apesar que o branqueamento é um processo que visa inativar algumas enzimas para que não tenha um tipo de alteração metabólica do alimento, mas é um processo com temperatura, então vai eliminar também micro-organismos, né? E a gente faz o branqueamento e depois o congelamento. São duas formas simultâneas de eu conservar o alimento. Sucos, né? Eu adiciono o ácido benzoico, né, como uma forma,
E alguns tipos de sucos são conservados a frio, né? Então eu refrigero, mantenho refrigerado. Então tem um composto antimicrobiano, que é o ácido benzoico, e a temperatura, né? Que é um fator extrínseco para controlar o crescimento microbiológico. Carnes, né? Então carne salgada, por exemplo, eu salgo a carne, né? Então eu altero a atividade da água da carne e eu faço uma defumação, né? Que também desidrata parcialmente a carne. A defumação adiciona compostos antimicrobianos, que a fumaça tem compostos antimicrobianos, vai influenciar também no crescimento microbiológico, vai controlar o crescimento microbiológico. Peixes, né? Então, para peixes, para produtos carnes, é muito usado a radiação, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, né? Então, eu faço a radiação desses peixes, da carne desses peixes, e congelo o peixe como uma forma de conservação, né? Leite, eu faço a pasteurização e o refrigeramento, né? Resfriamento, né? Leite de pacote, né? Esse leite tipo B, tem o leite homogeneizado que a gente encontra ainda em alguns locais. Então são formas de conservar, né? Mais de uma estratégia, modificação de mais de um desses fatores para conservar os alimentos. Ok? Eu vou propor uma outra atividade para vocês. Essa atividade seria que a gente fazer em sala, né? Mas eu vou propor uma outra atividade para vocês referente a essa aula. Ok, pessoal? Muito obrigado. Espero que vocês consigam acompanhar as aulas. Vou estar disponível no horário da aula para tirar as dúvidas e fazer uma live esclarecendo essas dúvidas com vocês. Ok? Um abraço. Muito obrigado.